o outro passo é sobre produzir o fruto do Espírito. Falar sobre o fruto do Espírito é muito complexo, porque nós pensamos que o fruto do Espírito é o fruto de nós mesmos. Não é nosso fruto, é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que tem esse fruto nele. E esse fruto, né, precisa, como é que eu posso dizer? Precisa se desenvolver em nós. Quanto mais ouvimos a Ele, quanto mais andamos com Ele, quanto mais mortificamos a nossa carne, mais o Espírito é vivificado em nós. E quanto mais o Espírito é vivificado em nós, mais Ele fala através de nós, age através de nós. E o fruto do Espírito se manifesta. Amém? É fruto do Espírito que deve se manifestar em ti. Para que esse fruto do Espírito se manifeste, você precisa andar no Espírito. Amém? Então, Gálatas 5, 22, 23, aí cita os frutos do Espírito. Para que você tenha amor, tenha alegria, é necessário andar no Espírito. E como eu já disse, né, em alguns ensinos que eu trouxe aqui, nós pensávamos, né, que é os frutos do Espírito, mas não é os frutos, é o fruto do Espírito, e não é da tua carne, é do Espírito. E para que isso se manifeste, é necessário você andar no Espírito. Por isso é que nós estamos anos e anos na igreja. Eu também já falava, eu tenho amor, mas não tenho paciência. Eu tenho alegria, mas não tenho domínio próprio. Até na altura eu falava, não tenho muita alegria, mas tenho domínio próprio. É impossível. O fruto é o único fruto. Amém? E não é nós quem produzimos esse fruto, é o Espírito em nós quem produz esse fruto. Para que esse fruto se manifeste na vida do crente, é necessário ele andar no Espírito, ter uma vida de consagração, ter uma vida de intimidade com Deus. E aí esse fruto vai se manifestar. Você vai andar em alegria, independente das circunstâncias. Você vai andar em amor, independente de quem te odeia e fala mal. Amém? Você vai ter paz, independente das circunstâncias. Por quê? Porque você está vivificado, está a ser direcionado pelo Espírito. E tem várias evidências, né, de quem anda no Espírito. Quando você começa a andar no Espírito, esses frutos se manifestam, e a mudança de caráter. Se você é cristão há anos, mas o teu caráter é muito podre, e até só está piorando. Antigamente, até quando estavas no mundo, até se calhar, né, agias melhor. Agora que estás na igreja, teu caráter só piorou. Tem pessoas assim, né? E tem aqueles que passam anos e anos, os comportamentos são os maus comportamentos não mudam. O mau posicionamento não muda, o mau falar não muda. Quando o teu caráter não está a ser transformado, é porque você não está a andar no Espírito. Porque o fruto do Espírito em ti é manifesto para trazer isso, uma mudança de caráter. Se você era uma pessoa orgulhosa, deixar de ser orgulhosa. Se você era uma pessoa má, que não ama, deixar de ser maldoso. Deixar de desejar mal ao outro, deixar de invejar o outro, deixar de falar mal dos outros, deixar de querer de prejudicar o outro, mesmo na igreja, invejar o outro, invejar o dom do outro, invejar o que Deus está fazendo na vida do outro. Tudo isso acontece por quê? Porque nós não estamos a deixar que o nosso caráter seja transformado. O nosso caráter precisa ser transformado. Se você falava muito, fala à toa, deixa de falar à toa, deixa de falar muito. Nós daremos conta das palavras que saem da nossa boca. A língua é como um leme, fala a Bíblia, controla as tuas palavras. Então, o fruto do Espírito vem para isso, para transformar o nosso caráter. Quando nós estamos a ser direcionados pelo Espírito, o nosso caráter deve ser transformado. Não é da noite para o dia, como nós estamos sempre a falar. É um processo, mas você precisa se deixar, amém? Ser transformado.
E quando você não é transformado no teu caráter, é porque o Espírito Santo não está a te guiar, é porque você ainda está a viver na carne. E quando o fruto do Espírito começa a se manifestar, tua vida também é transformada. As pessoas que te olharam antes, né, vão falar, e realmente, a fulana mudou, o fulano mudou. Antes ele agia assim, assim, assim. Antes ele vivia uma vida assim, assim. Mas hoje em dia ele já não frequenta aqueles lugares. Hoje em dia ele já não fala aquelas palavras. Hoje em dia a fulana já não ofende. Hoje em dia o fulano já não vê certas coisas, né, impróprias, já não frequenta lugares impróprios, já não fala com arrogância com os outros, já não humilha os outros. Essas coisas todas vão se evidenciar, a tua vida vai ser transformada. Amém? E essa transformação é evidente. E quando, né, você começa a ser transformado, é porque o Espírito Santo está a te guiar. Então, se você se comporta sempre mal e não quer mudar, e mesmo as atitudes, mesmo os comportamentos errados, é porque o Espírito Santo está em ti, quer te direcionar, mas você não está a dar ouvidos a ele, amém? Então, tudo isso o Espírito Santo quer fazer em nós, quer mudar o nosso caráter podre, né? Quer transformar nossas vidas, transformar as nossas atitudes, o nosso caráter. Então, nós precisamos, né, nos render e deixar que Ele trabalhe em nós. As nossas atitudes precisam ser diferentes. Desde o momento em que o Espírito Santo começa a guiar o crente, ele guia o crente, direcionando as suas atitudes. Nós, né, precisamos ter atitude diferente. Se você era uma pessoa que quando te falam alguma coisa, logo reagias, quando acontece alguma situação, logo a tua cabeça, né, como dizem, né, fica já assim muito estressado, não queres entender, não queres sei lá do que, queres agir de qualquer forma, de qualquer maneira. O Espírito Santo está em ti para mudar isso. Está em ti para te fazer ser uma pessoa calma, para te fazer ser uma pessoa humilde, para te fazer ser uma pessoa compreensível, para te fazer ser uma pessoa que resolve problemas, não que causa problemas. Amém? Tipo, nós, crentes, eu vejo tanta coisa, já vi tanta coisa na igreja, crente mesmo que gosta de problema, irmãos, tipo, crente não pode gostar de problema. Você que tem Espírito Santo não pode gostar de causar problema nos outros. Não pode gostar que o problema se agrave. Não, você tem que querer apaziguar as situações, apaziguar os problemas. Tem cristãos que ficam contentes quando tem problema, quando ouve alguém, falou de alguém, ainda agita lá mais para aquilo piorar. Para aquilo piorar. Irmão, se você tem essas atitudes, não está a ser direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para te direcionar nas tuas atitudes, mesmo dentro das nossas casas, com nossos irmãos. Eu antigamente, eu sempre gostava de ser, como é que eu posso dizer, eu falava justiceira. Se acontece uma coisa em casa, né, quando eu morava na casa da minha mãe, mesmo que não é comigo, eu vou querer já reivindicar, vou querer falar, não é assim, não é assim. Mas depois, ao longo do tempo, o Espírito Santo foi me mostrando que isso é errado, né? Nós não somos justiceiros. Embora não estou aqui a dizer que não temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar em todas as circunstâncias. A omissão, nunca. Porque na omissão que o Espírito de Jezabel se aproveita. Quando você se omite diante de situações que você tem que se posicionar, aí mesmo vai ser bem manipulado. Não estou a querer dizer isso, mas não é tipo querer se meter na coisa que você não é chamado, querer resolver aquilo do teu jeito, né? Tipo, conforme a tua própria justiça. Então, né, as tuas atitudes precisam ser diferentes na tua casa, no teu casamento. Você tem que ser, né? Por mais que se os dois são crentes, amém? Se um é crente e outro não é crente, você tem que ser aquele que apazigua o problema, não é o que piora o problema. Se gritaram contigo, você não grita, amém?
Ela fala, seguir a paz e a santificação com todos. Como é que você vai ter paz com o teu próximo se você é uma pessoa que gosta de problema? Tens que deixar dessa atitude. O Espírito Santo está em ti para melhorar isso. Amém? E para nós também mantermos e continuarmos ser direcionados pelo Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Gálatas 5:18 diz: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho. Tem um ensino aqui no canal que eu trouxe, né, acho que há alguns meses, que fala como ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu aqui estou a resumir, né? Mas para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar continuamente o Espírito Santo. Amém? Engana-se aquele crente que pensa que uma vez que o Espírito Santo veio habitar nele, ele pode viver de qualquer jeito, pode falar de qualquer jeito, pode, sei lá, ficar sem orar, ficar sem jejuar, ficar sem lhe buscar, sem lhe ouvir. Engana-te, porque a partir do momento em que você deixa de tomar essas atitudes, a partir do momento que você deixa de aplicar esses princípios da palavra de Deus, o inimigo vai te enganar. Satanás é o maior enganador, é mentiroso, 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 e vai te enganando. Irmãos, não pensa que você é muito inteligente. Quantos e quantos homens já viveram na terra? Você não é mais inteligente que todos que já viveram e foram enganados pelo inimigo. Por isso é que nós necessitamos de Deus, do Espírito Santo, de humildade e de entrega total a Deus, para que o Espírito Santo nos direcione no caminho certo. Não é inteligência, não é o conhecimento. A Bíblia fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, mas gloria-se em me conhecer. Se alguém quiser se gloriar, gloria-se nisso, em me conhecer. A glória do homem está em conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se entrega a Ele, mais Ele te direciona, mais Ele te revela as profundezas dEle, mais Ele te faz viver a vontade dEle. Então, para que você, né, viva, ande no caminho do Espírito Santo, ande com Deus, você precisa ser cheio dEle, cheio. E para ser cheio, você precisa buscar continuamente a Deus. Como é que você busca continuamente? Por meio da oração. A Bíblia fala: orai sem cessar. Irmãos, é orar em todo o tempo, é orar todos os dias. Olha, para nós é ouvir, para nós que ainda ouvir que nós devemos orar todos os dias, não devia ser como um peso. É um maior prazer nós nos comunicarmos com o Altíssimo. Imagina, tem pessoas que ficam contentes quando recebem ligação de pessoa especial. Imagina você falar com Deus da tua vida. Imagina você falar com o Senhor Jesus, aquele que te ama, né? Aquele que você também ama, porque vai falar: amar o Senhor de todo o teu coração, força e entendimento. Imagina nós estarmos na presença dEle. Deve ser o nosso maior prazer. Deve ser o nosso maior prazer. Não deve ser um grande trabalho. Não deve ser uma coisa difícil. Amém? Só se torna difícil quando nós não andarmos no Espírito. Quanto mais cheio das coisas desse mundo nós estamos, mais dificuldade nós vamos ter de orar. Mas quanto mais esvaziados nós estamos do mundo, mais prazer nós vamos ter na oração. E você começa a desenvolver prazer na oração quando você decide, quando você começa a ter consistência. É todos os dias. Reserva um horário, reserva um tempo, mas busque a Deus. Se você ama a Deus, se você quer esse Deus, se você quer o Espírito Santo na tua vida, você precisa orar. Amém? Nós precisamos orar. E é continuamente. Continuamente. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Porque o maior investimento do inimigo é a circunstância, é o tempo, né? Sendo desfavorecido para nós estarmos com Deus. Mas usa a sabedoria, usa estratégias. Não deixe de orar. Amém? Porque é por este meio que nós somos cheios do Espírito Santo. Oração, meditação da palavra, jejum. Essas coisas devem fazer parte da tua vida se você quer ser cheio do Espírito Santo. Não é uma semana estás orada, outra semana não. Seja constante. Seja constante. Digo por experiência própria, quando eu comecei a buscar Deus
constantemente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Noutra hora também era essa crente, né? Que uma semana estava bem, outra semana não. Uma semana estava bem, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Queria orar, queria ler a Bíblia. Outra semana não lia a Bíblia, não me via a fazer as coisas de Deus. Então, Deus, o Espírito Santo em nós, quer isso, amém? Quer nos fazer viver cheios dele, amém? Não viver vazio espiritualmente. Nós, muitas das vezes, somos vazios espiritualmente e pensamos, não há palavras para falar com Deus, não há coisas para falar com Deus. Irmãos, Deus é inesgotável. A palavra diz que a sua grandeza é inescrutável. Há tanta coisa que Deus quer nos dar, há tanta coisa que Deus quer nos revelar, há tanta coisa que Deus quer fazer, há tanta coisa, né, que Deus tem para nós, mas essas coisas não se manifestam porque nós não estamos cheios do Espírito Santo, não estamos a buscar continuamente a presença dele. Nós precisamos tomar essas atitudes, nós precisamos, né, manter essas atitudes, essas decisões, para que nós sejamos continuamente, né, cheios do Espírito Santo. E o outro passo para nós andarmos também com o Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Nós, né, infelizmente, temos andado entristecendo o Espírito Santo continuamente. Nós pensamos, um ponto que eu queria trazer aqui, que nós só entristecemos o Espírito Santo quando nós, né, fizemos aquilo que nós não tínhamos que fazer. Por exemplo, se é pecado você roubar, deixar de roubar, né? Você pensa que, eu já não roubo, já não minto, então o Espírito Santo está alegre conosco. Mas quantas vezes o Espírito Santo te fala para fazer alguma coisa, mas você não faz? Isso também entristece o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te fala, deixa de ir, deixa daquela amizade, e você não deixa, entristece o Espírito Santo. Desculpem. Quando o Espírito Santo te diz, não vá naquele meio, e você vai. Não assista aquilo, você assiste. Não faça, não age assim. Vá por este caminho. Aliás, quando o Espírito Santo te diz, vá por este caminho, você vai no caminho oposto. Aí nós também entristecemos o Espírito Santo. Irmãos, a desobediência à voz do Espírito Santo entristece a ele. E quando nós crentes não ouvimos mais a voz do Espírito, de tanto entristecê-lo, ele se silencia dentro de nós. E quando ele se silencia dentro de nós, ele pode se afastar de nós, ele pode ser retirado de nós, porque quando o Espírito Santo deixa de falar com o crente, o crente perde o temor a Deus, o crente se torna um crente cristão, mas é um grande pecador. Não sei se vocês já ouviram, ultimamente tem muito escândalo, pastores que pregavam, que fazem as coisas, não são pastores e crentes, de repente você ouve cometer um grande pecado. De repente, olha, a fulana fez uma coisa muito grave, né, contra Deus, que até as pessoas se escandalizam. Por que isso acontece? Acontece porque ele começou a andar com o Espírito Santo e muitas das vezes ao longo do caminho, de tanto entristecer o Espírito Santo, de tanto desobedecer a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo se silenciou, parou de falar com ele, porque ele quer andar segundo a carne dele, não quer andar segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo se entristece, se cala, e quanto mais você se afasta dele, ele também se afasta de ti. E é isso que tem acontecido conosco. Então, para nós sermos direcionados por Deus, para nós andarmos com Deus na terra, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece por meio do pecado. O Espírito Santo se entristece por meio da desobediência. O Espírito Santo se entristece por meio da falta de sensibilidade à voz dele.
Então, se todas essas coisas têm acontecido contigo, se você consegue identificar pecado, desobediência, falta de sensibilidade, você está a entristecer o Espírito Santo, então se arrependa, porque quando o Espírito Santo começar a se entristecer, como eu vou falar, não apagueis o Espírito, ele se apaga, ele deixa de falar, ele deixa de te direcionar. E quando ele deixa de fazer isso, porque você não quer, porque ele só deixa quando você não se submete, né? Ele não obriga, ele não é tipo o diabo que possui o homem, obriga o homem. Não, o Espírito Santo te dá o livre-arbítrio, te deixa escolher, mas ele está aí sempre para falar contigo. E quando você, de tanta rebeldia, tanto endurecimento do teu coração, né? Quando essas coisas começam a acontecer, ele se afasta de ti. E a partir daí você está em perigo. Perdeste a tua salvação. Deixaste de andar com Deus. Então, você precisa se arrepender e voltar, né? A alegrar a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, você precisa, né? Deixar de entristecer o Espírito Santo. E outro passo também para nós sermos guiados, andarmos com Deus é orar no Espírito. Judas capítulo 1, versículo 20. Judas capítulo 1, versículo 20. Só tem um capítulo mesmo. No versículo 20 diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Irmãos, falar sobre orar no Espírito Santo é muito complexo, porque aqui a Bíblia fala em Romanos que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Orar no Espírito Santo, né, significa nós orar debaixo de uma atmosfera direcionado pelo Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes a oração parece ser difícil? A oração só parece ser difícil quando nós não oramos no Espírito. Porque quando nós deixamos que o Espírito Santo ore em nós, aí a oração flui. Amém? E orar no Espírito não se trata, né, de outra coisa a não ser orar sobre a influência do Espírito Santo e direção do Espírito Santo. Orar com poder, orar em línguas. Amém? É orar com intensidade. Não é só aquelas orações do Senhor, me proteja, guarda a minha casa. Não. O que o Espírito Santo está colocado dentro de ti, você precisa liberar isso. Amém? Você precisa orar em línguas. Eu vou trazer um ensino aqui no meu canal sobre oração em línguas, porque desde o momento em que o crente começa a orar em línguas, muita coisa começa a se destravar na vida do crente. Porque a Bíblia fala que quando nós oramos no Espírito, né? Quando nós oramos em língua, nós não oramos com o nosso entendimento, mas oramos a vontade do Espírito. Imagina, você está a orar aquilo que Deus quer que você ore. Você não está a orar segundo as circunstâncias, as tuas motivações. Está a orar segundo o que o Espírito Santo quer. Então, para que você, né, ande com Deus na terra, você precisa orar no Espírito. Você precisa entrar nessa atmosfera em que você começou a orar, mas não está a orar segundo você mesmo, segundo as suas emoções, segundo as suas paixões. Não, está a orar debaixo da influência, da direção e do poder do Espírito Santo. E tudo isso acontece quando você começa a aplicar os princípios da palavra de Deus. Amém? Orando em línguas, orando segundo aquilo que Deus coloca dentro do teu coração no momento de oração. E quando isso começa a acontecer, irmãos, começa a ter um fluir muito grande na tua vida, entre você e Deus. As circunstâncias mudam, os teus inimigos são vencidos. Você começa a se aproximar mais
daquilo que Deus designou para ti. Então, se você não tem orado no Espírito, começa a orar no Espírito. Para de começar toda hora a fazer oração. Senhor, abençoa minha família. Senhor, me dá aquilo. Senhor, livra o fulano. Senhor, quer. Para de fazer orações toda hora de petição. Começa a orar no Espírito. Começa a orar aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Começa a orar em línguas, né? Não te limites. Busque revelação, busque conhecimento. Tem crentes que estão há anos e anos na igreja, não oram em línguas. É muito importante. A Bíblia fala que meu nome falarão em novas línguas. Paulo disse que eu falo em língua mais do que vocês todos. É necessário você começar a orar em línguas. Amém? Se você não ora em línguas, começa a buscar conhecimento da palavra, começa a pedir ao Espírito Santo, me direciona. Eu não quero orar segundo eu mesmo, eu quero orar segundo a tua direção. Coloca as palavras na minha boca. Começa a orar, porque, trazendo aqui mais uma experiência, quando eu comecei a orar em línguas, eu passei muitos anos, né? Eu já tinha ouvido sobre orar em línguas, mas eu ignorava. Mas quando eu comecei a orar em línguas, irmãos, situações que eram muito difíceis, inimigos que eram muito maiores do que eu, todos começaram a ser vencidos. O meu entendimento começou a ser aberto de uma maneira que, irmãos, só vivendo, você começa a obter mais revelação, começa a se aproximar mais de Deus, as circunstâncias começam a mudar. Não é da noite para o dia, é um processo, mas você consegue notar a diferença. Você, né, se era uma pessoa que orava em 1 ano orando no entendimento e em 3 meses orando em língua, a tua vida, as circunstâncias vão mudar mais quando você passou esses 3 meses orando em língua do que esse 1 ano que você orou segundo a tua própria carne, segundo o teu próprio entendimento. Então, comece a orar no Espírito, porque muitas das vezes, imagina, se você quer tomar uma decisão, você não está a ver qual é a decisão certa, está a pedir orientação ao Espírito Santo. Se você orar no teu entendimento, né, esse é um exemplo que eu estou atrás, você vai querer orar aquilo que você quer. Mas quando você começar a orar em língua, você começa a orar em língua com intensidade, de repente, quando você acabar de orar, né, vai vir uma inspiração em ti, vai vir uma direção. Amém? Aí você vai obter uma resposta. Essa resposta é uma resposta que veio direcionado pelo Espírito Santo. Então, começa a orar no Espírito. Muitas das vezes, nós estamos em oração e Deus começa a colocar algumas aflições dentro de nosso coração. Começa a liberar aquilo no momento de oração. Quando você está a orar, aquilo que Deus está colocando no teu entendimento, na tua mente, naquele momento de oração, você está a orar a vontade do Espírito Santo. Você está a orar sob a influência do Espírito. E aí você consegue destravar muita coisa na tua vida. Esses são um dos segredos de oração, né? Que muitos de nós, se começarmos a aplicar, muita coisa na nossa vida vai mudar. E é sobre isso, amém? Comece a orar em línguas. Comece a orar no Espírito. Orar no Espírito não é só orar em línguas, é orar debaixo da influência do poder do Espírito Santo, amém? Debaixo dessa direção. Então, a partir do momento em que você começa a aplicar isso na tua vida, aí você consegue permanecer no caminho, amém? Então, é necessário nós orarmos no Espírito. E também o último ponto que eu trouxe aqui, para que nós, né, possamos ou consigamos andar com Deus, nós também temos que viver no poder do Espírito Santo. Falar sobre viver no poder do Espírito é muito complexo. Eu estou aqui a trazer só tópicos, mas resumindo, Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala: e recebereis poder quando do alto, né? Deixa-me só abrir aqui rápido, porque às vezes eu não falo completamente o texto e é necessário, né, que o texto seja claro, né, para que nós possamos entender. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Para nós andarmos com Deus, nós precisamos exercitar o poder que nós recebemos. Essa parte é a parte que pouco se ensina, essa parte é a parte que pouco de nós aplicamos. Nós pensamos que o Espírito Santo está dentro de nós só para nos fazer chorar, né? Só para nos fazer amar a presença de Deus, só para nos direcionar. Também está em nós para nos dar poder. Amém? Está em nós para nos fazer viver no poder. E a Bíblia fala, eis que vos dou poder e autoridade. Irmão, sem nós exercitarmos, sem nós andarmos no poder, nós não vamos conseguir permanecer andando com o Espírito Santo. Porque quando você está debaixo de uma opressão maligna, não é falando a palavra, não é tomando decisões difíceis, é você usando o teu poder e autoridade que o Espírito Santo te concedeu, você usando, colocando aquilo em prática, que aquela opressão maligna, que aquele demônio vai ser repreendido. Amém? As coisas espirituais, ela fala, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os poderes principais, a nossa luta é espiritual. E nós sabemos que Satanás não quer que nós andemos com Deus, não quer que nós andemos na vontade de Deus. Não quer que nós andemos na vontade de Deus. Para que nós consigamos andar na vontade de Deus, para que nós consigamos andar no Espírito, nós precisamos também viver no poder do Espírito Santo. Nós precisamos operar nos dons. Irmãos, o Espírito Santo nos deu os dons. O Espírito Santo te deu um dom. Procura aplicar o dom que Deus te deu. Aplica na prática, aplica no teu dia a dia. Se Deus tem falado contigo em sonhos, se Deus tem te trazido revelações, não começa só a ficar, a pensar que é coisa da tua cabeça, não passa anos e anos, mas não exercita aquilo que Deus tem colocado em ti. É necessário nós, né, operar nos nossos dons, para que nós possamos crescer. Porque imagina, a proposta é andar com Deus, andar com o Espírito Santo. Andar com Deus tem que crescer, tem que desenvolver, amém? Para que isso aconteça, nós precisamos ter ousadia, operar nos nós, ter ousadia para poder expulsar os demônios, para poder orar com autoridade. Irmãos, Satanás está se levantando, está a fazer bruxarias, feitiçarias contra ti. Se levanta no poder com o Espírito Santo de Deus. Exercita a tua autoridade. Deus te revelou, te mostrou um sonho. Sonhaste com alguma serpente, sonhaste com alguma perseguição. Se levanta, usa o teu dom, usa a autoridade. Amém? Começa a viver o sobrenatural. Viver sobrenatural é sobre isso, é aplicando, né, os princípios da palavra de Deus, é usando o poder que você recebeu do Espírito Santo. Não deixa toda hora ser assolado por Satanás e você só olhar. Eu, antigamente, Satanás brincava muito comigo, eu só lhe olhava. Só chorava, ah, Senhor, cantava meus louvores. Não é assim. Se Deus te deu poder, te deu autoridade, usa esse poder, essa autoridade. Por quê? Quando nós começamos a ser muito afligidos, muitos se enfraquecem na fé. E quando você começa a se enfraquecer, o que começa a acontecer? Você começa a se afastar de Deus. Então, nós estamos aqui a aprender que nós temos que andar com Deus, temos que andar com o Espírito Santo. Para que não aconteça esse afastamento, nós precisamos aplicar todos os princípios da palavra. E o poder, e a ousadia, a autoridade é um dos princípios. Você precisa começar a aplicar. Eu antes ficava doente à toa. E quando eu ficava doente, só orava, ah, Senhor, me cura, não. Mas quando eu comecei a repreender, começava a ter sonhos, às vezes sonhava com... Depende, né? Não estou a trazer aqui a interpretação dos sonhos. Você está sonhando com um rato, está a sonhar com algum animal assim, imundo, a passar no teu corpo. É porque estão a fazer obra de feitiçaria contra ti, para te trazer doenças no corpo físico, para trazer doenças na tua casa. Você estás aí, né? Só lês a Bíblia, fala... Ah, Senhor, te entrego esse som na tua mão. Não. Levanta-te como autoridade espiritual. Comece a exercer o teu governo, a tua autoridade. Fala, Satanás, eu te repreendo.
Toda obra de bruxaria eu desfaço agora em nome de Jesus. Eu me levanto agora como autoridade no mundo espiritual, assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo, acima de todo poder, principado, potestade. Usa a tua autoridade. Se levanta contra as obras das trevas, repreende o inimigo, anda no poder. Se você não andar no poder do Espírito Santo, você não vai permanecer na vontade de Deus. Você não vai conseguir andar com Deus. Vais começar, mas não vais concluir. Por quê? Porque é muita opressão, porque a nossa luta não é só carnal, é espiritual. Amém? Então, nós precisamos aplicar todos esses princípios da palavra. Em suma, né? Eu trouxe tópicos, são resumos que, meditando a palavra, aplicando a palavra, aplicando esses princípios, você vai conseguir andar com Deus. Você vai conseguir andar com o Espírito Santo na terra. Então, meus amados, se vocês foram abençoados por essa palavra, por favor, apliquem essa palavra no vosso dia a dia. Apliquem essa palavra para que vocês vençam. Apliquem essa palavra para que as famílias sejam salvas. As nossas famílias precisam ser salvas. Amém? Os nossos irmãos precisam ser salvos. Os nossos vizinhos, as pessoas precisam ser salvas. Para que as pessoas ao nosso redor sejam salvas como nós precisamos andar com Deus. Amém? A nossa comissão é ir pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. E sem nós sermos enviados, sem nós andarmos com Deus, nós não estamos capacitados, nós não conseguimos exercer, não conseguimos aplicar aquilo que Deus colocou em nós. E nós precisamos, temos a necessidade, né, de viver, né, aquilo que Deus quer, que Deus proporcionou para nós. Então, a partir deste ensino, aplique, ore, jejue, estude a Bíblia, decida mudar de vida, decida mudar de atitude, decida ter posicionamento diferente, decida ter atitude diferente, decida ouvir a voz de Deus, decida andar com Deus na terra. Vamos deixar de viver uma vida cristã fracassada, uma vida cristã sem poder, sem revelação, sem atitude, sem direção, toda hora na depressão, toda hora no fracasso. Não, nós podemos ter problema, mas estamos a andar com Deus. Nós podemos atravessar circunstâncias difíceis, mas estamos a andar no poder. Nós podemos viver situações às vezes que nós não entendemos, mas estamos a andar com Deus. É isso, Deus vem para isso, o Espírito Santo vem para isso, para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos guiar todos os santos dias. Então, a partir destes ensinos, aplique na tua vida. Amém? Decida andar com Deus. Tenha intimidade com Deus. Tenha sensibilidade espiritual. Ande na santidade. Use os teus dons. Amém? E aplicando tudo isso, nós seremos bem-aventurados. Seremos bem-aventurados, felizes. Por quê? Porque o Espírito Santo estará caminhando conosco. E é todos os dias. Todos os dias. Essa é a proposta, amém? Essa é a proposta. Então, glória a Deus, devolvemos toda a glória ao Senhor Jesus, porque Ele nos capacitou e permitiu que nós trouxéssemos esse ensino aqui. E você que teve a paciência de ouvir, né? Porque essa é a terceira parte, teve a paciência de ouvir, isso seja abençoado, seja edificado, seja fortalecido, seja liberto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus, né, possa te abençoar, continue a acompanhar os nossos ensinos, porque Deus quer nos levar a viver o sobrenatural. Deus quer nos levar a outras dimensões. Deus quer trazer para nós aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele proporcionou para nós. Não vamos nos conformar com este mundo, mas vamos ser transformados pela renovação da mente todos os dias. Então, que Deus nos abençoe muito, 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 muito. Deixa um like neste vídeo, compartilha o vídeo, comente se você foi abençoado. Se Deus trouxe alguma coisa por meio desse ensino, comente.
partilhe. Que Deus, né, nos abençoe muito. E que Deus continue a dar graça para que nós continuemos a trazer mais ensinos da palavra. Então, até aqui, Deus seja engrandecido. Até ao próximo vídeo.